O tema aqui fala sobre a bondade de Deus para com Israel e também nós podemos dizer da bondade de Deus para com o seu povo, para com todos aqueles que confiam no Senhor, para todos aqueles que colocam a sua esperança em Cristo Jesus, né? A nossa esperança não é somente para as coisas dessa vida, né? O apóstolo Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo somente é para as coisas dessa vida, então somos as pessoas mais infelizes e miseráveis, né? Mais dignas de compaixão, mas a nossa esperança está naquilo que é eterno, né? Nossa esperança não se limita somente a esse mundo. Nós estamos passando por um sofrimento leve e momentâneo, que não se compara com a glória que receberemos lá no céu. Então essa deve ser a nossa esperança, a nossa alegria, continuar com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O texto aqui então nos diz assim, capítulo 63 de Isaías, do versículo 7 ao 14. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Nós vamos por partes, nós não vamos ler ele todo, nós estaremos lendo, né, do versículo 7 ao 14, mas nós vamos estar fazendo algumas reflexões aqui. Em primeiro lugar, Isaías. Quem é o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele era um servo do Senhor que servia a nação de Israel. Quando Roboão ele deu ouvidos ali aos mais jovens e não quis aceitar o conselho dos mais velhos, os conselheiros ali do palácio, o reino acabou se dividindo. E nessa divisão do reino ficou a nação de Israel, a nação do norte, e a nação do sul, que era a nação de Judá. E a nação de Israel era um povo rebelde, era um povo que muitos reis ali foram pouquíssimos que realmente se sujeitaram ao Senhor, que confiaram, que buscaram o Senhor de todo o coração. Mas Isaías, ele quer trazer à memória desse povo algo das promessas do Senhor. Mesmo o povo sendo um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que seria espalhado pelo mundo, como as profecias afirmavam, por esse povo não se arrepender dos seus pecados, eles seriam espalhados pelo mundo, mas mesmo assim Deus mantinha a sua aliança com o seu povo. E essa aliança por quê? Porque viria o Salvador, né? A nação de Israel não poderia ser destruída. É uma nação tão pequenininha, né? Ela, se for comparado à nação ali de Israel, é comparado ao estado do Sergipe. É tão pequeno essa nação, aos olhos humanos tão insignificante, mas para Deus tão precioso, porque Deus ali enviaria o Messias, o Salvador, aquele que viria buscar e salvar a todos os perdidos. E aqui, Isaías, ele recorda, ele traz à memória as misericórdias do Senhor. Ele traz à memória o caráter de Deus. Mesmo Deus sendo um Deus justo, um Deus vingativo, um Deus que precisa punir o pecador, mas ao mesmo tempo Isaías ele recorda e ele se lembra que Deus, ele mesmo anunciou quem ele é. Quando Deus se revelou a Moisés, na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 34, Deus fala que mostraria a glória dele, mostraria o caráter dele, que é um Deus bom, misericordioso, cheio de compaixão, que não se ira facilmente, que não tolera o pecado, que precisa punir o pecador, mas é um Deus que é justo, é um Deus que é misericordioso. E aqui Isaías celebra as misericórdias do Senhor. Mesmo um povo sendo um povo desobediente, Deus está sempre sendo misericordioso com o seu povo. Mesmo o povo dando costas para o Senhor, Deus está sempre sendo um Deus paciente, um Deus compassivo, né, que sempre nos dá uma nova chance. E aqui, Isaías, ele traz à memória também os atos gloriosos do Senhor.
E é algo que nós que estamos passando nesse tempo de pandemia, nesses momentos tão difíceis, onde que muitos precisam até ficar em casa, não podem ter contato com a família, não podem ter contato com outras pessoas. Como poder trazer ao coração alegria, né? Em um tempo tão triste como esse que vivemos, que somos obrigados a usar a máscara para nos proteger, somos obrigados a nos isolar dos nossos familiares, das pessoas no qual nós mais amamos. Como? Como poder ter alegria numa situação dessa? É trazendo a memória, é celebrando as misericórdias do Senhor. O que Deus ele quer trazer para você é isso, que você possa celebrar as misericórdias do Senhor, possa dizer assim: obrigado, Senhor, mais um dia na tua presença. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é motivo de celebração pelas misericórdias do Senhor. Segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a sua grande bondade para com Israel, como ele diz aqui. Então nós devemos sempre nos lembrar da bondade, da misericórdia, da compaixão do Senhor, e segundo a multidão das suas misericórdias. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e ela é o fato de nós não sermos consumidos. Né? Quantas vezes nós falhamos, pecamos, murmuramos, entristecemos ao Senhor, mas mesmo assim Ele continua bondoso, cheio de compaixão e misericórdia por nós. Nós também vemos aqui no versículo 8 que diz assim: porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Como assim, né? Deus reconhece o seu povo como filhos. Nós, trazendo para nós vemos que nós somos filhos de Deus, não porque nós escolhemos a Deus, né? Nós não escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos atraiu para Ele, foi Deus quem nos mostrou quem é Jesus. E através de Jesus Cristo, através da nossa fé em Cristo Jesus, confessando Jesus Cristo com os nossos lábios, aqueles que o receberam e creram em Jesus, a esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus, Ele nos atrai para Ele, e Ele nos chama de filhos quando nós recebemos seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É importante nós vermos que seguir a Jesus é um grande privilégio. Nós estamos aqui, mas nós precisamos entender que nós somos um povo adquirido do Senhor, um povo santo, separado para Ele. Nós estamos passando pelas mesmas lutas que os outros, mas há uma grande diferença em que nós somos filhos queridos do Senhor. E quando Ele diz que nós não trairemos Ele, é no sentido da fé em que Ele nos concede. A palavra de Deus diz que o Senhor jamais permitirá que o justo venha a cair. Nós, se olharmos para nós nos sentimos pecadores, maus, né? Diante do Senhor. Mas como pode um Deus Todo-Poderoso nos manter em pé se nós nos sentimos pecadores? Mas nós devemos lembrar que a obra redentora de Cristo não foi somente perdoar os nossos pecados. A obra redentora de Cristo também foi nos justificar, foi nos tornar justos como Ele é justo. Então, quando Deus olha para você e olha para mim, Deus não olha nós como pecadores, mas Deus olha em nós o seu Filho Jesus Cristo. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e recebemos a justiça de Cristo em nós. Então, a justiça de Jesus foi imputada em nós. Então, mesmo que você ainda se sinta um pecador, mas para Deus, Deus te olha tão justo quanto Cristo é justo. Por isso que Ele diz que meus filhos nunca me trairão. Trairão no sentido de que é impossível nós estarmos separados do amor de Deus, da graça de Deus,
se não for pela obra redentora de Jesus Cristo. É a obra redentora de Jesus Cristo que nos impede de estarmos separados, de cairmos e permanecermos caídos. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ele não continua na prática do pecado, porque o Filho de Deus o guarda e o maligno não atinge. Então, se nós estamos em pé, é pela graça de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra isso. A graça dele nos basta, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, então é ele quem nos sustenta na sua mão. Salmos 22, capítulo 55, 22, ele diz que o Senhor, lança o teu cuidado sobre o Senhor, pois ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele é quem está nos sustendo em suas mãos, é ele quem cuida de você, quem cuida de mim. Ele cuida do seu povo, e ele jamais permitirá que sejamos abalados ou venhamos a sair das suas mãos. Versículo 9. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Assim como o Senhor ali livrou o seu povo, ouviu o clamor e a angústia do seu povo quando estavam clamando ali no Egito, o Senhor Jesus também, ele conhece as nossas dores e o nosso clamor, porque ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, que nós enfrentamos todos os dias. Então, quando você clama ao Senhor, ele entende a sua dor e a sua dificuldade. Você não precisa abrir a Bíblia, pode manter ainda nesse mesmo texto. E eu quero somente citar aqui o texto de Hebreus. Nós vamos voltar, vamos continuar ali no texto de Isaías 63, mas eu quero citar Hebreus 4, versículo 14 ao 16, para vermos que ele entende o nosso sofrimento. E quando diz que ele sofre conosco, é porque Jesus já passou por isso. E ele entende a sua dor, entende a minha dor. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu creio que o momento é agora, é hoje. O que você está passando, a dor que você está sofrendo, muitas vezes, muitas pessoas que estão aí em depressão, muitas pessoas que estão sofrendo com essa Covid, outros que estão até internados, né? Alguns com a suspeita, outros já estão com Covid e estão se tratando. Você pode ter essa plena certeza que se você se aproximar do trono da graça, nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que entende as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e nós podemos receber dele a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda nesse momento mais oportuno. E a graça de Deus, ela não se detém somente na cura física. Deus não quer nos curar somente fisicamente. Hoje muitas pessoas pedem, clamam ao Senhor pela cura do corpo, pela cura física, né? Ou então pedem para que Deus possa acabar com essa pandemia e trazer essa vacina logo, para que todos possam usar e ninguém mais precise estar aí separado, isolado, e nem com essa máscara. Mas a graça de Deus e as misericórdias do Senhor vai muito mais além disso. Deus não quer somente tratar o nosso físico, Deus quer tratar da nossa alma. Deus quer tratar do nosso espírito. Deus quer tratar do nosso relacionamento com Ele. Porque nos momentos que passamos por mais tribulações, são os momentos que mais crescemos na fé. O apóstolo Paulo, quando ele pediu, Senhor,
afasta de mim, né? Ele pediu ali que tirasse aquele espinho da carne, e o Senhor Jesus, por 3 vezes que ele clamou e pediu ao Senhor, o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala que ele se gloria no Senhor, não nele mesmo, mas no Senhor, porque quando ele está fraco, aí que ele é forte. Quando ele está atribulado, tentado, perseguido, quando ele passa por fome, qualquer situação que ele passa, aí que ele se torna cada vez mais forte no Senhor. Porque é a graça de Deus, é da graça que nós precisamos crescer, conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, que nos ama e que cuida muito bem de nós. Continuando Isaías 63, nós temos aqui também o versículo 10 que nos fala: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Nós vemos que o povo de Israel, por várias vezes, o povo de Israel pôs o Senhor à prova. Por várias vezes o povo era um povo ingrato, que murmurava, que tudo que Deus fazia, eles não ficavam satisfeitos. Deus dava ali a eles um maná vindo do céu, que simboliza Jesus Cristo, o pão da vida. O Senhor dava a ele essa água que saía da rocha, que simboliza também Jesus Cristo, a água da vida, que sacia a nossa sede espiritual. O Senhor não deixava faltar para eles o alimento, não deixava faltar para eles o abrigo, e Deus ainda cuidava deles. De dia, quando eles andavam naquele deserto, a mais de 50 graus, o Senhor vinha com aquela nuvem da presença dele, os protegendo. E quando era noite, abaixo de 0 graus, aquele fogo da presença de Deus, saindo ali da parte do tabernáculo, ali onde aquecia todo o povo. Então o povo sempre teve a presença do Senhor, que é o mais importante. Pode tudo nos faltar, mas o que não pode faltar na nossa vida é a presença do Senhor. E com isso, eles entristeceram o Espírito Santo do Senhor. Hoje não é diferente. A palavra de Deus, ela nos diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E de que maneira que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós brigamos uns com os outros, quando nós discordamos, quando deixamos que a nossa carne prevaleça e não mortificamos a nossa carne, nós não deixamos que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Quando nós estamos assim, deixando com que a nossa carne, ela nos domine, isso entristece o Espírito Santo e apaga o Espírito Santo de nós. Não que ele seja uma energia, ele não é uma energia, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que tem sentimentos, que a palavra de Deus diz que ele se entristece. Então isso mostra que o Espírito Santo, ele quer cuidar de nós. Muitas vezes o Espírito Santo quer nos mostrar caminhos, quer nos mostrar soluções. Quais são as soluções para um tempo desse de pandemia, um tempo desse onde nós não podemos sair de casa? O Senhor nos mostra os meios de comunicação. Hoje nós não podemos dizer que nós não temos como interagir com outras pessoas. Por quê? Porque as redes sociais estão aí. E nós aqui, como a Igreja Batista, nós temos os cultos online, onde nós temos as reuniões de oração, onde você pode estar ali dividindo o seu fardo com outros irmãos, orando com outros irmãos. E isso não é difícil. Quantos irmãos estão tendo esse acesso e podendo ali dividir, compartilhar as suas ansiedades, as suas dificuldades, uns chorando uns com os outros, e como isso tem feito bem. Então nós não podemos ser como o povo de Israel, um povo ingrato, um povo murmurador, um povo que está o tempo todo questionando a Deus. Deus, por que minha situação está assim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Sendo que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está o tempo todo nos dando caminhos, meios. Aqui o texto da palavra de Deus vai até nos mostrar algo que nós precisamos trazer à memória.
Veja só, o versículo 11 diz assim: então o povo se lembrou dos dias antigos. O que nós devemos fazer nesse tempo de pandemia? Lembrar-se dos tempos antigos. Lembra aquele tempo que era tão gostoso na igreja, onde não tinha quase lugar para se sentar e as pessoas vinham participar do culto presencial? Que tempo bom e tempo tão gostoso, onde não tinha nenhum desses perigos, abraçávamos uns aos outros, né? Visitávamos, né? Não tinha máscara. E quantas outras coisas que nós fazíamos e víamos ali o cuidado do Senhor. Então nós precisamos trazer isso à memória, lembrar, porque muitos acabaram dizendo assim: ah, não, eu não vou para a igreja, eu não gosto, isso e aquilo. E hoje, alguns querem ir para a igreja e não podem. E não é por causa do que a igreja aqui está proibindo, não. A igreja é até mais segura do que um shopping, mais segura do que o supermercado onde você vai, que você frequenta. Aqui tem muito mais segurança, porque segue os protocolos. Se você for ver agora, você que está online, se você pudesse olhar aqui, mas tem tanto espaço. Dá para você sentar bem isolado, não precisa nem ficar 1,5 metro, dá para ficar uns 4 metros de distância um do outro aqui. Então isso mostra o quê? Que Deus nos dá caminhos, Deus nos dá meios. O que nós precisamos fazer? É trazer a memória, lembrar dos dias antigos, os milagres, as coisas que Deus fez na nossa vida. Veja só o povo de Israel aqui. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou-se de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Veja só, como que o povo iria passar pelo Mar Vermelho? Eles não imaginavam que Deus ia abrir ali aquele mar e todo o povo atravessaria em terra seca. Nada aconteceu com eles. Muitas vezes nós olhamos para as situações, os problemas da nossa vida e a gente parece que não vê saída nenhuma. Mas Deus nos dá caminhos. Deus está nos mostrando saídas. Deus está mostrando que nós agora não é o tempo de ficarmos chorando e lamuriando, mas é o tempo de nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quer ver uma boa oportunidade? Pegue seu celular, ligue para aquelas pessoas que você mais ama e fale do amor de Cristo. Ore por elas, converse com elas, traga à memória as misericórdias do Senhor, celebre com elas as misericórdias do Senhor. A coisa mais gostosa que eu como fui criado com os meus avós, com idosos, e eu sempre gostei disso, era de sentar à mesa com eles e ouvir as histórias deles, eles contando o passado, o que eles viveram, e depois a experiência que eles tiveram em Cristo Jesus. E hoje nós temos essa oportunidade de fazer online, ou uma ligação, ou de repente você manda lá uma mensagem de texto, alguma coisa, e você pode compartilhar as coisas antigas, aquilo que Deus fez na sua vida. Onde está o que pôs nele o seu Espírito, o Espírito Santo em Moisés? Onde está ele? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés. Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Aonde está o Senhor? Parece que nesse tempo de pandemia, parece que o Senhor está tão longe, parece que há um silêncio tão grande, e Ele está distante de nós, mas Ele não está. Por mais que você, como diz lá em Salmo 139, você venha se esconder de Deus, você vá lá para as profundezas, o Senhor ali estará com você. Não tem como nós escaparmos da presença do Senhor. Deus está falando com o povo. Deus está falando com cada um de nós. Agora, a pergunta é: será que nós estamos querendo ouvir Deus falar conosco? Será que nós estamos querendo ser obedientes à sua mensagem, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura? E nós estamos fazendo como o povo de Israel,
murmurando e reclamando e dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Deus, seria melhor se a gente tivesse morrido lá no Egito. Lá a gente comia alhos porós, peixe. Olha, a vida lá era boa, a vida de escravo, né? Não tinha folga nenhum dia. Era chicotada nas costas todos os dias. Mas era bom, era gostoso. Será que nós vamos ser como esse povo de Israel ingrato? Ou nós vamos começar a parar para ouvir o Senhor e ver o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que a gente anuncie esse amor também para as outras pessoas, porque outros também precisam da misericórdia do Senhor, precisam da graça de Deus, e os outros, na verdade, estão sem esperança, porque a esperança deles se acabou. A esperança que eles colocaram na família, no emprego, nos negócios, neste mundo, a esperança se foi. Mas aquele que coloca a sua esperança no Senhor, esse permanece para sempre. E é dessa esperança que nós precisamos falar para as outras pessoas, mostrar aonde realmente nosso Deus está. Versículo 14. Como gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Veja só, né? Tanto um vaqueiro quanto um pastor de ovelhas, quando eles estão guiando os animais, eles não levam para lugares secos, áridos, lugares onde aqueles animais não tenham aonde repousar ou fique ali sem beber. Nenhum pastor ou vaqueiro, ele não vai fazer isso. Ele vai levar esses animais para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. E é isso que nosso Deus está fazendo conosco, nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia. Por mais que pareça que estamos andando num deserto, nós não estamos num deserto. Nós estamos com o nosso bom pastor, nos guiando. E quando nós falamos sobre levar para pastos verdejantes, Jesus é o nosso alimento espiritual. Quando fala que o pastor leva para águas tranquilas, é que Jesus Cristo é a água da vida. Mesmo nesse deserto, nós podemos encontrar um pasto verdejante e águas tranquilas para bebermos e refrigerarmos a nossa alma. Nós só precisamos estar atentos ao seu Espírito e saber que Ele realmente é o único que pode nos dar descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Esse Deus, Ele é digno de toda a glória. Esse nome está acima de todo nome. Jesus Cristo, a única esperança. Que você possa colocar a sua esperança em Jesus Cristo, que você possa descansar no Senhor, que você possa encontrar nele refrigério. Mas se você tem o Senhor Jesus, Ele não quer que você somente esteja com a sua alma refrigerada. Ele quer que você também divida isso com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, fale do amor de Cristo, use esses meios, essas redes sociais, para que elas possam também desfrutar do pão da vida, da água da vida, e elas possam glorificar o nome do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo. Eu quero orar pela sua vida, por cada um aqui presente também, para que Deus possa nos usar com poder e graça. Se coloque diante do Senhor, diga para Deus: Senhor, eu quero ser mais usado por Ti, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Como é bom, Senhor, poder focar no Senhor, olhar para Ti e ver que somente em Ti há esperança. Vermos que podemos, sim, ó Pai, celebrar, mesmo passando por tanta angústia, por tanto sofrimento, onde muitos estão passando, ó Deus, podemos celebrar as misericórdias do Senhor. Podemos dizer assim, que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, e Ele fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mesmo pedindo a Deus para que traga cura a essa terra, para que possa trazer cura àqueles que estão enfermos pela Covid. O Senhor faz muito mais além disso. O Senhor não só os cura fisicamente, mas o Senhor pode dar-lhes salvação, a cura espiritual, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por ser esse Deus misericordioso, por não permitir que a gente venha partir sem conhecer a Tua graça, Deus. Muito obrigado, Pai. E eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja,
aqui, ó Pai, nós estamos para declarar ao Senhor que Tu és o nosso Senhor e queremos obedecer a Tua palavra, levando às outras pessoas a esperança que há em Cristo Jesus. Ó Pai, nos ajude, Senhor, somos limitados, muitas vezes deixamos nos dominar pela carne e às vezes vem a preguiça e deixamos de falar do amor e da esperança em Cristo Jesus. Outras vezes são a nossa timidez, a nossa dificuldade de conhecimento da Tua palavra. Mas pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito nos use e que nos traga à memória a esperança verdadeira em Cristo Jesus, a Tua mensagem, a palavra que tocou os nossos corações e que nos trouxe a vida. Que essa palavra de vida possa chegar ao encontro daqueles que ainda não têm vida e estão nas trevas, ó Pai. Use as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. E, ó Deus, que a Tua igreja possa clamar e suplicar ao Senhor, para que o Senhor, ó Pai, manifeste a Tua graça e o Teu poder sobre nós, para que possamos continuar levando a mensagem de Cristo até os confins da terra. Esse é o pedido que nós te fazemos, ó Deus, e queremos te agradecer por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que reina e vive para todos sempre. Amém, Senhor. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. O Senhor é o abrigo da minha alma. Eu me escondo debaixo das Suas asas, até que passe o perigo. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os Seus propósitos para comigo. Lá do céu Ele me manda ajuda e me salva. Ele deixa envergonhados os meus inimigos. Faz isso porque é fiel. Por mim, estou cercado de leões ferozes. Seus dentes são lanças e flechas, e suas línguas espadas afiadas. Exaltado, seja exaltado, mostre o Seu grande poder nos mais altos céus, ó Deus.
prepararam uma armadilha pra mim. Fiquei abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela.